Tem sido um prazer, um privilégio essa semana estar aqui com vocês, conhecer o ministério de vocês, ver o que o Espírito Santo já começou a fazer aqui. E conversando com o pastor Renan e com alguns jovens, pediram para eu pregar aqui. Eu quero poder compartilhar com vocês um pouquinho da essência do nosso ministério que nós temos vivido lá na cidade de Marília. Não sei se o vídeo está pronto aí, pode soltar? Por favor aí, enquanto ele vai procurando ali o vídeo. Sou Danilo, tenho 29 anos, eu lidero o Ministério DIP, né? Hoje, o Ministério de Jovens lá de Marília. Estamos aí há 30 dias, hoje 29 dias da nossa conferência lá da DIP Conference, e nós temos experimentado mesmo o poder do Espírito Santo lá. É sobre ele que eu quero falar essa noite. Se não deu certo, beleza, a gente passa no final. Não está aí? Eu mandei para o Renan o vídeo. Não? Eu começo aqui então. Então eu quero falar do que tem sido a base do nosso ministério lá em Marília. Eu quero falar sobre o Espírito Santo, sobre o nosso relacionamento de intimidade com ele, e como um jovem, dentro da nossa atualidade, dentro do nosso contexto atual, que nós sabemos que o mundo oferece várias e várias formas de distração, de prazer, fontes de sensualidade, fontes de alimentos falsos, para que a gente sinta ali uma felicidade, uma brisa momentânea, mas que isso tem nos afastado de Deus. Como nós conseguimos em fazer com que o jovem entenda isso? Em 10 anos, nós, de 8 boates, nós temos uma boate funcionando lá em Marília. Nós temos um lugar lá que chama Arena, é um lugar aberto, cabe aproximadamente, não, essas aí são as fotos, mas depois o Renan passa o link para vocês, aí vocês deixam carregado para o final, beleza? Então, olha só, que eu ia mostrar para vocês um pouquinho, um vídeo de apresentação do ministério, mas depois vocês podem ver lá. Seguinte, nós temos essa arena lá, e junto nessa arena, cabe aproximadamente umas 15 mil pessoas, e por pelo menos uma década lá em Marília, de 2000 até 2010, um pouquinho antes, final de 2009, a cada 2 ou 3 meses, nós tínhamos um show, ou uma micareta, quando era tarde, que nós lotávamos aquilo. Por que eu falo nós? Porque antes de eu me converter, eu ajudava nessas organizações de festas. Não sei se aqui em Porto Velho é forte, mas lá no estado de São Paulo é muito forte as festas raves, né? Aquelas festas de duração de 24 horas, 36 horas, as menores de 12 horas. Então, nós ajudávamos nessa organização. E aí, nós começamos aí então a trabalhar, e aí depois eu saí, o pessoal continuou, e aí até meados de 2010, nós tínhamos esses shows e essas 8 boates lá em Marília. E os nossos cultos eram demais assim, né? A gente conseguia lá, quando o nosso culto bombava, tinha umas 60, 70 pessoas no nosso culto, jovens. Imagina só, o nosso auditório, para quem já foi lá em Marília, cabe 1.500 pessoas aproximadamente. Imagina que culto top com 60 pessoas, dava até eco, né? Não precisava nem muito de som, porque o eco preenchia os espaços. E aí, nós começamos a falar assim, nossa, por que a gente não consegue com que os jovens venham para cá? Na verdade, o culto, ele era tão chato que nem a gente gostava de estar lá, mas como tinha assumido responsabilidade de liderança, tinha que estar, né? Não tinha jeito, né? Então, quem tem compromisso com a liderança e sabe quando as coisas não estão boas, mas você precisa estar, vocês sabem como isso é ruim, certo? Agora tem aqueles que às vezes não tem tanto compromisso, aí é mais fácil, é só não ir, não é verdade? E era a opção de todos lá. Me lembro em 2010, no ano que eu me converti, o acampamento de carnaval que nós fizemos, tinha 65 pessoas, 35 estavam trabalhando, né? Cozinha, monitor de quarto, né? E aí os outros 30 estavam no acampamento, né? Se você tiver aquela foto da Deep Conference, você mostrou das células, né? Se você conseguir pôr a outra aí, enquanto eu falo.
E aí nós começamos a falar assim: Jesus, o que que nós vamos fazer? Aqui, né? Essa aí foi a foto da nossa conferência, né? Hoje, graças a Deus, nós temos experimentado o poder do Espírito Santo. Mas, lembrando que em 2010, nós tínhamos aí essa média de pessoas que eu estou passando para vocês aí. Quando dava 80 pessoas assim, pensa numa vibração, meu Deus, né? Era tão bom. Mas nós estávamos tentando fazer com que as pessoas viessem sem o Espírito Santo estar lá. Sem o Espírito Santo se manifestar lá. Na verdade, nessa época, a gente nem pregava sobre o Espírito Santo. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês o que tem feito a minha vida mudar todos os dias, o que tem feito a vida daquela galera mudar, dessa galera que vocês viram aí, e fazer com que eles carreguem o Evangelho por onde quer que eles passem. No Evangelho de primeira carta de João, verso 4, verso 13, diz assim: nisto nós conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Essa noite eu quero falar para vocês que o que queima no meu coração é que o Espírito Santo seja revelado para cada um de vocês, dentro pelo qual o propósito que ele tem para cada um de vocês. Porque quando nós não entendemos o propósito pelo qual nós existimos, nós apenas sobrevivemos. A pior coisa dentro da juventude não é morrer, não é a morte, mas é quando nós vivemos sem saber pelo motivo que nós existimos. É por isso que hoje tem tantos muçulmanos sendo homem-bomba, porque eles acreditam que aquela motivação é pela qual ele existe. E às vezes nós, que temos acesso ao Espírito Santo de Deus, nós não entendemos o propósito da nossa existência. Então eu quero compartilhar nos próximos minutos um pouco desse testemunho em cima desse texto. Fala que nisto nós, está dando um eco aqui, ó. Nisto nós conhecemos que o Espírito Santo de Deus foi dado a nós. É quando o Espírito Santo, ele está em nós. Como nós sabemos se o Espírito Santo, ele está ou não em nós? Com a nossa vida. Quem você tem adorado? Quando nós olhamos quem nós temos adorado, nós começamos a ver quem tem governado a nossa vida, né? Vou dar um exemplo para vocês. Antes de eu me converter, no ano de 2009, estava envolvido com drogas, né? Usando muita droga mesmo, muita droga, e começou a acontecer algumas coisas que eu quero que você preste atenção. Eu conheci um rapaz muito bom de briga, né? Lutador, segurança, e ele usava muita droga comigo. E ele era muito bom mesmo na luta, muito bom mesmo, profissional. Tanto que quando ele estava de folga na segurança de um estabelecimento, e ele arrumava briga nesse estabelecimento, os seguranças que estavam trabalhando aquele dia, eles tiravam a pessoa que tinha apanhado, para não se envolver com ele. Mas aí aconteceu que ele errou a porta uma vez. Ele arrumou briga com um traficante que ele estava devendo, estava muito louco, um rapaz pequenininho assim. E eu me lembro que eu vi aquela cena do rapaz se levantando com o nariz cheio de sangue, e ele olhou e falou assim: olha, você não precisa voltar lá, nem para pedir perdão, nem para me pagar. A próxima vez que você aparecer lá, eu vou te matar. E nessa época tinha algumas pessoas que já estavam me evangelizando. Então eu já não era leigo, eu já sabia o que era o Evangelho. Eu sabia que aquilo que eu estava fazendo era errado. Seja honesto, quantos de vocês sabem quando vocês estão fazendo coisa errada? Quantos de vocês sabem? Nós sabemos quando nós fazemos o que é errado. E aí o que aconteceu? Eu vi esse cara na sexta, no dia da briga. No sábado eu encontrei ele numa festa. No domingo eu encontrei ele no shopping. Olha isso. Na segunda-feira eu recebi a notícia que ele tinha morrido. E eu me lembro que quando eu cheguei no caixão, olhando ele dentro daquele caixão, a mãe dele desesperada, chorando em cima do caixão, falando assim: meu filho, por que você fez isso? Por que você fez isso?
Eu me lembro que eu cheguei perto do caixão, assim, daquela situação. Ele tinha a minha idade hoje. Eu tinha 19, ele tinha 29. Ele morreu uma semana antes dele fazer 30 anos. Eu lembro que eu olhei para aquele caixão, e uma voz veio no meu ouvido assim: onde ele está agora? Aí eu falei, eu estou ficando louco, estou escutando vozes, eu preciso usar mais droga. E nesse paralelo as pessoas começaram a me evangelizar. Eu estava com um amigo meu também, amigo de sala. Depois nós se formamos no 3º colegial. Ele foi fazer estágio e eu fui fazer cursinho. Mas nós continuamos saindo junto. Mesma coisa, nós nos drogamos na sexta junto, no sábado junto. Domingo a gente foi para um churrasco. Na época, eu acho que foi o ano que o Palmeiras caiu, ou quase caiu, não lembro. Eu era palmeirense, então eu não estava feliz também, mas foi nessa época. A gente foi num churrasco, vimos o jogo junto. E eu já conhecia Jesus. Já tinham me falado do Espírito Santo. Mas eu não vivia como uma pessoa que tinha o Espírito Santo. Na segunda-feira, esse rapaz sofreu um acidente, com a minha idade, 19 anos. E mais uma vez, quando eu estava no caixão, olhando aquele caixão, aquela voz veio de novo: Danilo, onde ele está agora? E eu comecei a ficar desesperado, porque eu não sabia quem estava falando comigo. Até que nesses dias eu resolvi ir para a igreja. Nesse acampamento que eu falei para vocês. Comecinho do ano de 2010, acampamento de carnaval, fevereiro, que o Espírito Santo me visitou pela primeira vez. E desses dias em diante, o Espírito Santo ele começou a fazer uma obra na minha vida. E por isso eu quero falar com vocês hoje sobre a prática de uma pessoa que tem o Espírito Santo. E em paralelo a isso, eu quero que você entenda que uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando nela e não vive como tal, não existe. Não existe evangelho sem relacionamento com o Espírito Santo hoje. Não existe. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem pode convencer você do seu pecado? Quem pode convencer você das suas ações e das suas atitudes, se não for o Espírito Santo? Significa que se você não dá ouvidos para Ele, você começa a fazer coisas pela qual Ele não se agrada. Logo em um relacionamento, quando você começa a desagradar a pessoa que você se relaciona, o que acontece com esse relacionamento? Acaba. Ou vive de fachada. Eu venho para o culto, dou um tapa, depois sigo a vida. E eu tive o privilégio de ir para Santarém, nessa época, do nosso ministério bombando, né? Os cultos lotados assim, cheio de espaço na igreja. E eu cheguei lá. E eu comecei a entender qual era o propósito da minha existência, porque até meus 20 anos eu não sabia qual era. Comecei a visitar pequenos grupos, comecei a ver pessoas evangelizando, comecei a ver pessoas, falei, meu Deus, o que é isso? Eu não conheço isso. Se isso é o evangelho, eu acho que lá em Marília a gente não tem igreja, a igreja lá é só para ter um culto, porque isso aqui eu nunca vi. Eu me lembro que a gente chegou em uma célula, que a moça caiu nos nossos pés assim, e a gente foi ajudar ela estava na cadeira, ela saiu, não precisa, e ela se arrastou. E quando a gente olhou, ela não tinha as duas pernas. E ela encostou assim na parede, e ela falou assim, pode sentar, você é visitante. Eu olhei para ela e falei, não, pelo amor de Deus, pode sentar você. Não, você é visitante. O melhor é para você. Eu falei, meu Deus, naquele momento eu não precisava nem ficar mais lá, eu podia ir embora, que eu já tinha entendido o que eu precisava fazer. Depois nós fomos em uma outra célula, pensa numa mansão. Sim, é uma chopana, chão de terra batida, de palha e sem energia elétrica. Então tinha um lampião, tipo esse, só que é claro que aqui é com energia elétrica, mas um lampião, né? E a moça falou assim, olha, eu quero compartilhar o melhor que eu tenho com vocês, mas uma célula boa, umas 10 pessoas. E ela falou assim, mas tudo que eu tenho hoje é água. Vocês querem um pouco d'água?
Eu falei, meu Deus. Eu falei, não precisa, não, a gente só quer ver a célula e tal. Ela falou, não, mas eu quero compartilhar o melhor que eu tenho com vocês. Eu vou compartilhar Jesus daqui a pouquinho. Eu falei, moça, não precisa se preocupar com água. E eu lembro que ela começou a tocar um violão, com uma roupinha rasgada, sentada. Eu comecei, sabe quando você quer chorar assim, escorre uma lágrima, mas você está com vergonha, você dá aquela limpada assim, e você fala assim, tipo, né, olha só. Eu falei, meu Deus, eu preciso viver esse evangelho. E aí quando eu achei que não ia acontecer mais nada, na última ministração daquela conferência, adivinha quem sobe para pregar? Dr. Ralph Neighbor, um senhorzinho, na época de 84 anos, eu nem sabia quem ele era. Depois eu fiquei sabendo que ele foi um dos homens pioneiros na igreja celular da atualidade. Ele foi lá com David Ong-Chu na Coreia do Sul e trouxe para os Estados Unidos, e depois dos Estados Unidos veio para o Brasil. Então todos nós temos a influência da atitude desse homem, mas lá eu não tinha noção. Só que uma coisa eu gravei, e lembra do que eu falei para vocês, dos 2 amigos meus que morreram, e uma voz eu escutei, falando assim, onde ele está agora? Nessa ministração ele me deu a resposta. Ele devagar, sem vigor, ele apoiou a mão assim, para pregar, e ele falou, hoje eu não vou pregar. Hoje eu vou falar de quem anda com o Espírito Santo, e eu vou falar das atitudes dessa pessoa. E ele começou a contar o testemunho dele. E ele contou que ele se converteu, e ele virou um pregador muito forte nos Estados Unidos, começou a fazer cruzadas evangelísticas, só que naquela época, vocês sabem, né? 50 anos atrás, não tinha celular, então ele saía, ficava 2 meses fora, sem ter contato com a família. Quando ele voltava, ele tinha um melhor amigo, que tinha virado médico. E ele foi lá no consultório desse amigo, todas as vezes ele ia. E uma dessas vezes que ele foi fazer a cruzada, esse amigo dele morreu. E ele chegou lá, e ele era amigo, até da secretária, cresceram juntos. E ela falou assim, Ralph, que bom que você veio. Nossa, a gente não conseguiu entrar em contato com você. Sabe, ele faleceu, ele teve um ataque cardíaco, algum problema no coração, e ele morreu. Mas ele era muito novo para morrer. A gente também acha, foi tão triste, Ralph, que pena que você não estava aqui. E aí começou a vir um peso na consciência dele. Ele falou, meu Deus, meu amigo morreu, ele não conhecia Jesus. E sempre quando a gente está com um peso na consciência, sempre parece que vem um enviado para acabar de pisar na gente, não é verdade? Aí a secretária falou assim, sabe o que ele disse um pouco antes dele morrer? Assim, alguns dias antes, ele estava bem, ele teve uma parada, caiu e morreu. Então ele teve uma vida normal até a morte dele. Não ficou doente, não ficou internado, nada. Ele falou o quê? O que será que o Ralph faz nessas cruzadas que ele sai para viajar aí? Ele fala que ele fala de um tal de Jesus. Deixa eu ir atender. Porque se fosse importante, eu tenho certeza que ele ia falar para mim o que era. E aí ele falou que ele saiu de lá, e por muito tempo, no escritório dele, tinha uma placa, atrás da mesa dele. O meu melhor amigo foi para o inferno, porque eu não falei de Jesus para ele. Queridos, quando esse homem acabou de contar essa história, imagina como é que eu estava já, né? Eu estava querendo fazer um buraco na grama, porque era num estádio de Santarém, então ele estava no palco, eu estava na grama e o pessoal, tinha gente nas arquibancadas, tudo. Eu estava quase me enfiando dentro da grama, desesperado, porque eu tinha entendido a resposta daquela pergunta. Onde eles estão, Danilo? Onde eles estão? Eles estão no inferno, porque eu não falei de Jesus para eles. Um assassinado, o outro cheirou sexta, cheirou sábado, cheirou domingo, encheu a cara e morreu num acidente. E sabe o que é mais bonito disso? É que eu já tinha conhecido Jesus. Se eu tivesse assim, em um culto como esse, e alguém perguntasse assim, quantos evangélicos nós temos aqui? Eu ia erguer a minha mão. Mas na verdade eu não era nada. Nada. Desse dia em diante, quando eu voltei para Marília,
Eu falei assim: eu vou viver um avivamento nessa cidade, Jesus. E as pessoas podem até escolher ir para o inferno, mas vai ser por escolhas delas. Eu nunca mais vou deixar de falar o seu amor por onde eu passar e pelas pessoas que eu tiver contato. E aí nós começamos. Sabe aqueles cultos que eu falei que era bem frequentado? Eu comecei a orar, comecei a jejuar, e comecei a falar assim: Jesus, essa cidade precisa ser transformada. Acabei de compartilhar ali com os adolescentes. Nessa época eu comecei a ganhar adolescentes também, 16, 17 anos. Eu tinha 20. E nós começamos a fazer um propósito. Quando nós passarmos na frente de uma boate, quando nós passarmos na frente de uma casa de prostituição, ou quando nós passarmos na frente de um bar, nós vamos interceder da seguinte forma: Espírito Santo, que o Senhor feche esse estabelecimento e dê uma outra fonte de renda para o proprietário. E nós começamos a fazer isso, e nós começamos a orar, e nós começamos a jejuar, nós começamos a orar nas universidades, nós começamos a orar nas faculdades, nas escolas, começamos a evangelizar na escola, até que o Espírito Santo começou a ser derramado sobre a nossa galera. E quando nós já tínhamos umas 120, 130 pessoas, nós começamos a fazer coisas específicas, intencionais, e nós começamos aí a evangelizar na rua daqueles bares, na rua, nas entradas daquelas boates. E eu me lembro de um dia que nós chegamos, nós tivemos uma estratégia lá, tá? Mas aí vocês conversam com o pastor de vocês, tem que ser na companhia dele. Nós chegamos, fizemos uma vaquinha, levantamos um dinheiro, e aí nós descemos numa rua que nós sabemos que ficam vários travestis e várias prostitutas na cidade de Marília. E aí nós falamos assim: olha, quanto que você cobra por 10 minutos do seu tempo? Ela, 10 minutos? Depende para fazer o quê? Aí eu falei assim: só para conversar, 10 minutos. Ela falou: me dá 15 reais, tá certo. Eu falei: fechado. Nós estávamos num grupo, nós pagamos ela, nós falamos assim: mas você tem que escutar esses 10 minutos, hein? Ela falou: pode deixar. Aí nós falamos assim: Jesus, Ele tem uma vida melhor para você. E nós começamos a evangelizar as prostitutas, os travestis. Nós começamos a ganhar alguns deles para Jesus. E eles começaram, isso começou a correr na cidade. Sabe, aquelas 10 boates começaram a fechar. As boates começaram a fechar. Os DJs que tocavam naquelas boates começaram a se converter e tocar na igreja. Aquelas pessoas começaram a trabalhar em outros segmentos. Hoje, em Marília, nós temos uma boate que funciona ainda. Sabe o que o rapaz teve que fazer? A pior coisa que tem é quando você tem um espaço grande e não dá gente. A boate cabia por volta de 500, 600 pessoas. O que ele fez? Ele fechou o meio da boate, dividiu. Do lado esquerdo é uma boate de sertanejo, do lado direito é uma boate de eletrônico. Para não ficar uma sensação de vazio. Para dar público. Os bares começaram a fechar. Casas de prostituição começaram a fechar. Sabe o que aconteceu? Na última festa que eles tentaram fazer naquela arena, para 15 mil pessoas, na semana, eles tinham vendido 1.000 ingressos. Sabe o que eles fizeram para tentar não ficar feio? Eles começaram a dar ingresso para as pessoas. Sabe quantas pessoas, com a maior parte dos ingressos dados, tinha naquele lugar? 2.387 pessoas. Sabe o que eles falaram? Não tem como fazer evento nessa arena mais. Mas isso é resultado de pessoas que escolheram praticar o Evangelho, escolheram levar o Evangelho a sério, escolheram levar a bandeira de Jesus por onde passa. Daí nós começamos a experimentar o que é avivamento, o que é cura. Lá é normal os jovens orarem por pessoas e as pessoas serem curadas. Agora mesmo, um ano atrás, nem isso, ano passado,
Um rapaz estava andando de moto, e ele caiu indo para uma célula. E quando ele caiu, a mão dele ficou presa na manete, e a moto saiu arrastando, né? Então essa parte dele aqui começou a ser comida pelo asfalto. Então comeu nervos, comeu a carne e tudo, e ficou só no osso. Chegou até a corroer um pouco o osso. E sabe o que o médico disse para ele? Você vai perder o movimento da sua mão, porque todos esses nervos aqui que dão esses movimentos para o seu dedo, foram corroídos, foram comidos pelo asfalto. E ele teve que fazer um monte de curativo, tanto que não pôde nem engessar. Eles tinham que colocar faixas com uma talinha, porque todo dia tinha que fazer curativo, porque estava exposto aquilo. E aí, depois de uns 20 dias, mais ou menos, quase 30 dias, ele voltou na cela, com o bracinho enfaixado, e a mãozinha teve, sabe quando tem que engessar com a mão assim? E aí ele falou assim, olha, eu não vou poder mais mexer a minha mão. Aí aqueles jovens daquela cela falaram assim, quem disse que você não vai poder? O médico. Eles falaram, não, você não está entendendo. Nós vamos orar por você, e você vai ser curado. Eles não vão entender o que está acontecendo, eles não vão saber como você vai mexer, mas você vai mexer a sua mão. E eles começaram a orar, e depois de 60 dias, quando ele foi tirar a imobilização, quando o médico começou a tirar o gesso, ele ia começar a falar assim, você precisa ir para a fisioterapia, para não atrofiar a sua musculatura, mas você não vai poder mexer. O que você está fazendo? Ele falou, estou mexendo um pouco o dedo, está um pouco dolorido aqui. Mas como você está mexendo sua mão? Está doendo aqui, é normal doer, doutor? Ele, não, você não consegue mexer a sua mão, você não tem mais ligamento, você não tem mais nervo na sua mão. Como que você está fazendo isso? Ele, normal. Ele falou assim, mexe o seu polegar. Aí ele mexia assim, mexe o seu mindinho. Ele falou, cara, como é que está acontecendo isso? E ele olhava para aquele raio-x, para aquela chapa, e ele falou assim, como é que isso é possível? Ele falou assim, cara, eu não sei também, eu sei que o pessoal na célula orou, e falou que a minha mão ia mexer normal, e minha mão está mexendo normal, e esse rapaz hoje, ele já é um líder de célula na nossa igreja, presta atenção nisso, eu estou falando de jovens, que vão viver o sobrenatural, para impactar uma cidade, lá na sua casa, na sua faculdade. Nós temos evangelismo hoje em mais de 20 escolas na cidade de Marília. Nós temos evangelismo em 4 das 6 universidades que nós temos na escola. Hoje mesmo eu estava compartilhando ali com o Bruno, que a gente foi comer rapidinho antes de vir para cá. Eu pedi para o pessoal fazer um evangelismo em Bauru para mim. Eles começaram a me mandar fotos e vídeos que eles levaram instrumentos de som. Eles levaram caixa de som. Eles foram de ônibus, e eles fizeram um culto na principal praça da cidade. Presta atenção, eu estou falando de jovens, desesperado para que outras pessoas conheçam Jesus, desesperado para que eles possam conhecer e experimentar o que nós temos conhecido e experimentado. E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz no início para vocês. Hoje nós temos pessoas que são evangélicas aqui? Hoje nós temos pessoas que fazem a diferença por onde passam, pessoas que querem disseminar o reino de Deus por onde passam. Jovens, estão disponíveis para isso? Ou não? E o interessante é que o texto é simples. O texto diz assim, nisto nós conhecemos que permanecemos nele, e Ele em nós, porque Ele nos deu do teu Espírito. Não tem segredo para o Evangelho. Nós temos que receber e praticar. Quantos de nós estamos dispostos a viver o Evangelho na prática? Deixa eu falar para vocês. Naquele negócio que está fazendo lá no Instagram, de 10 anos, sabe? 2009 foi o pior ano da minha vida. Mas 2010 começou a melhor parte da minha história. Porque foi a parte que eu conheci e comecei a me relacionar com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei o que você faz. Eu não sei o que você adora.
Eu não sei se você fala que você é evangélico, porque você talvez acredita que seja, mas não pratica a palavra de Deus. Mas eu quero falar para vocês, que a ideia de o Espírito Santo essa noite, é que você saia daqui convicto do que você precisa fazer para ser um evangélico de fato. Jovens, nós vamos liderar o nosso país amanhã. A questão é, nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para isso? O que nós temos feito com o Espírito Santo de Deus? Onde o Espírito Santo de Deus está na nossa vida? Nós nos relacionamos com Ele? Nós correspondemos a esse relacionamento? Nós estamos dispostos a sermos instrumentos dele hoje ou não? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Quantos aqui estão dispostos a trazer a glória de Deus para essa cidade? Quantos aqui estão dispostos a trazer a glória de Deus para as faculdades? Quantos aqui estão dispostos a verem as boates desse lugar fechar? Quantos de vocês estão dispostos a ver as casas de prostituição deste lugar fechar? Só depende de nós. O mundo está perdido, está na escuridão, mas nós temos a luz do mundo dentro de nós. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Atitude. Atitude. Tinha um funcionário, antes de eu fechar a minha empresa, de eu virar só para vir a ser pastor integral, ele chegou para mim e ele falou assim: cara, você não sabe a burrada que eu fiz. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: mano, eu encontrei uma mina numa cervejada, em Londrina, uma cidade próxima aqui, e aí eu estava meio sem dinheiro, eu desci ali num terreno baldio, ali eu tive relações com elas, eu não vou usar o termo que ele usou, e cara, eu caí na besteira de passar o meu telefone para ela. Eu falei: como assim, mano, eu não estou entendendo. Ele falou: mano, faz 2 meses isso, a mina me ligou que está grávida, velho. Eu falei: cara, você vai ter um filho? Ele falou: não, mano, você é louco, eu não devia ter passado o meu telefone para ela, ela nem sabia quem eu era. Ela nem sabia de onde eu era, cara. Ele falou: mano, eu nem sei quem é essa mina. Ela me ligou que eu vou ser pai. Aí eu comecei a refletir naquilo. Eu falei: Jesus, minha filhinha ia nascer naquela época. Eu falei: meu Deus, ele não está falando isso para mim. Ele estava mais preocupado porque ele passou o número de telefone para ela do que com o filho que ia nascer. E isso não é normal aqui. É só lá em São Paulo que acontece, né? O que nós estamos dispostos a fazer para que o Espírito Santo de Deus se manifeste através de nós? O quê? Por que eu falo para vocês de atitudes? Porque às vezes nós pregamos que nós vamos fazer a diferença, mas a gente tem vergonha de chegar num traveco para evangelizar ele. Às vezes a gente fala de avivamento aqui, mas a gente tem vergonha de chegar numa prostituta e convidar ela para vir no culto. A gente tem vergonha de ir em alguma biqueira e pegar aqueles noias que às vezes estão lá hibernados há 10 dias, 15 dias, às vezes sem tomar banho, magro, pegar ele de lá, dar um banho nele, fazer a barba do cara, cortar o cabelo, trazer ele para o culto. A gente tem vergonha. A gente tem vergonha de ser evangélico. A gente tem vergonha de falar disso. A gente tem medo de ir evangelizar a mãe de santo de algum terreiro aí. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive com uma bruxa foi assim. Eu comecei a evangelizar em uma célula, numa periferia, e nós levamos aquela célula ali, bem perto de uma casa que tinha um trabalho desse, né? E aí, o rapaz da célula, o líder, falou assim: pastor, eu preciso que você venha aqui, porque o negócio pegou fogo. Aí eu fui, conheci ela, fomos na casa dela, e ela começou a falar assim: menino, quem você pensa que é? Claro que com uma voz de demônio, né? Eu falei assim: ué, como assim? Eu estou aqui para te ajudar.
Ele falou assim: eu vou matar essa mulher, eu vou matar essa família, e depois eu vou matar você. E eu olhei para ele assim, eu falei: cara, eu quero falar com ela agora, eu não quero conversar com você não. Chamei ela pelo nome, comecei a conversar com ela, e ela falou assim: sabe o que acontece? Eu tinha feito um pacto, e eu ia me tornar bruxa agora na última semana, só que eu precisava ficar, acho que 21 dias, num quarto escuro, tomando uma taça de sangue por dia, e no último dia, eu tinha que comer um feto abortado de 7 semanas, mas eu não consegui comer o feto. E agora veio um rapaz, um bruxo, não sei de onde, de São Paulo, porque ele falou que ele tem que me dar a sentença, porque eu não cumpri a minha parte do pacto. E eu estou vendo muitos demônios aqui na minha casa, eu acho que eu vou morrer. Eu falei: eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço alguém que pode te libertar e te tirar dessa situação. Mais de 30 demônios saíram daquela mulher. Depois, mais uns 10 do marido e mais uns 5 da filha. Sabe o que aconteceu? Aquela moça se converteu. Aquele rapaz se converteu. A filha dela se converteu. Hoje, eles são supervisores de célula da nossa igreja. Sabe o quarto que ela ficou tomando sangue e que ela não conseguiu comer o feto? É onde acontecem as células naquela casa. É onde ela ministra o curso de casais naquela casa. Mas para isso nós precisamos de uma atitude. Acho que a equipe de louvor pode vir aqui já. Eu estou falando que quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, que quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos acesso ao poder dEle. O poder dEle se manifesta através de nós. Eu estou falando que Ele começa a usar jovens, adolescentes para curar. Ele começa a usar jovens, adolescentes para começar a trabalhar com libertação naquela cidade, começar ali a impactar as estruturas daquela cidade. E quando a gente se deu conta do que estava acontecendo, foi porque as pessoas chegavam de outras cidades em Marília, de outros países em Marília, e eles começavam a falar assim: pastor, você tem dimensão do que está acontecendo aqui? Eu falei: não, a gente decidiu ser evangélico de verdade. A gente decidiu parar de perder tempo. A gente decidiu parar de só ir no culto. A gente decidiu parar só de erguer a mão quando alguém pergunta se nós somos evangélicos ou não. Nós decidimos seguir o que está escrito na Bíblia. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Quantos querem ser evangélicos de verdade aqui? Quantos querem ser evangélicos de verdade aqui? A cidade de Porto Velho precisa da manifestação do poder de Deus através de vocês. Sabe, estava conversando agora, nós vamos ter uma conferência lá no Carnaval. Um rapaz chegou lá e falou assim: pastor, eu quero que o senhor conta como é que é. Eu falei: como é que é o quê? Como é que é conseguir colocar 800 jovens, 1000 jovens aqui numa cidade pequena? Fazer uma das 10 maiores conferências de jovens no Brasil. Como que é isso? Cara, quando eu olho para isso, eu vejo que eu preciso fazer muita coisa ainda. A nossa igreja alcançou 7.000 pessoas para Jesus, é verdade. Mas Marília tem 230.000 habitantes. Tem pelo menos 100.000 pessoas que, se fosse hoje, iam para o inferno. Eu tenho familiares que, se fosse hoje, o último dia, ia para o inferno. Pessoas que eu amo, amigos que eu amo, que se acabasse hoje, ia para o inferno. Tem pessoas me escutando aqui, que se acabasse hoje, agora, não ia dar tempo. Nós não estamos preocupados com status. Nós não estamos preocupados em barulho, em festa, em entretenimento.
shows. Dei o exemplo aqui, o mesmo exemplo que eu dei em Marília. Pastor, você quer colocar 5.000 pessoas aqui? Traz 1 ou 2 pessoas famosas, a gente vai dar um show para as pessoas vêm, enche a casa. Mas seguidores de entretenimento não vão para o céu. Não vão para o céu. Somente os filhos de Deus vão para o céu. Somente os filhos de Deus vão para o céu. Você quer um espetáculo? Basta dar pão e circo para o povo. Quem estudou história sabe do que eu estou falando. Pão e circo. Não precisa de mais nada. Dá comida e festa. Mas se você quer ir para o céu, você tem que apresentar Jesus para as pessoas. Mas para você apresentar Jesus para as pessoas, você tem que ter Jesus em você primeiro. E quando nós falamos em ter Jesus, não é erguendo a mão. Porque no versículo que nós lemos, nós temos 2 verbos. O andar é o segundo, receber é o primeiro. Como eu disse para vocês, eu vou embora daqui a pouco. Nem sei que horas são agora, 11 horas, eu tenho que sair daqui 11h15. Eu vou embora daqui a pouco. Vocês vão ficar. A cidade está aqui. Os jovens estão aí, em algum lugar. Eu não sei onde eles vão aqui. Eles estão perdidos aí, em algum lugar. Se prostituindo, enchendo a cara, se drogando, sei lá, estão fazendo alguma coisa aí. E nós estamos aqui. Mas daqui a pouquinho nós vamos sair daqui. E quando nós saímos daqui, é o que conta na nossa vida com Deus. Atitude e prática do Evangelho. Atitude e prática do Evangelho. Se coloque de pé no seu lugar. Enquanto eles começam a cantar essa canção. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você foi um dos que ergueu a mão no começo, que é evangélico, mas na verdade nunca andou com Jesus, na verdade nunca praticou o Evangelho de fato, eu quero convidar vocês para vir aqui à frente, porque eu acredito em um novo tempo, eu acredito no poder da decisão. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa na terra, Ele gosta que o homem responda, Ele gosta que o homem interaja com Ele. Às vezes você está dentro da casa de Deus, você está dentro da casa de Deus, sem se relacionar com Ele.